Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer aí as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no âmbito político, econômico e corporativo. Muito obrigado aí por mais um dia ter a sua companhia. Você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado, não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo aí com colegas de trabalho, pessoas que gostam de mercado financeiro ou atuam no mercado financeiro. Dessa forma, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e entrega de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Fechamos mais um mês aí, o mês de agosto. Hoje iniciamos aí o mês de setembro, com bastante volatilidade no final do mês de agosto, né, como aconteceu durante todo o mês de agosto, na verdade, e olhamos agora aí já para o fechamento do mês ontem e as perspectivas do que pode acontecer, do que está por vir nesse mês de setembro, onde esperamos ter um mercado um pouco mais tranquilo no âmbito geral. Olhando aí para o fechamento do dia de ontem, dia 31 de agosto, né? Um dia em que nós imaginávamos aí as bolsas mais tranquilas, aí no fechamento do nosso Morning Call, olhávamos para as bolsas mundiais que seguiam naquele momento uma tendência de alta, mas o mercado sempre é soberano e nunca dá para cravar nada, né? Fechamos o dia aí com as principais bolsas globais em leve queda no dia de ontem, com bastante oscilação, e o Ibovespa seguiu essas quedas, né? Principalmente aí puxado também por Petrobras, que tem um peso muito forte dentro do índice Ibovespa, e a Petrobras teve fortes quedas aí por conta das falas do presidente Jair Bolsonaro, que disse aí que irá verificar uma possibilidade, não verificar a possibilidade, mas em fala ele disse que vai rever, vai tentar controlar os preços dos combustíveis. Esse rever dá essa perspectiva de controlar. O controle estatal relembra aí o que aconteceu em outros governos e afasta, obviamente, aí investidores nesse sentido. Todo esse detalhamento aí a gente fala um pouquinho mais durante o nosso Morning Call, mas além disso tivemos aí a PEC dos precatórios, a crise hídrica, que também preocupa bastante, né, juntamente aí com um novo atrito entre os parlamentares e o ministro Paulo Guedes. Esse não é novidade, volta e meia nós acabamos tendo atritos nesse sentido por conta aí de visão econômica e política distinta de Paulo Guedes e dos parlamentares. O ponto positivo, o desemprego anunciado no dia de ontem veio menor do que o esperado, lembrando, esse é o cálculo aí de desempregados, não de geração de empregos lá do CAGED, né, que é um outro dado importante também, mas a visão aí de desemprego, aí, o número de desempregados veio um pouco menor, o que trouxe um pouco de alívio em relação ao mercado. Ontem também foi enviado aí a lei orçamentária para a Câmara e para para a Câmara e Senado, né? Lembrando, ontem era a data limite para que isso acontecesse, então também foi dado andamento nesse sentido. E ontem também conversa aí do presidente da Câmara e do Senado, juntamente com ministros do STF. Na saída, o ministro Luiz Fux afirmou que ele irá resolver a questão dos precatórios, lembrando que os precatórios acabam aí pesando muito para o orçamento 2022, tirando dinheiro de diversos pontos aí do orçamento, por conta aí desses valores aí que não estavam previstos nas falas aí do Paulo Guedes. Olhando para o exterior, tivemos as bolsas asiáticas pressionadas aí novamente pela intervenção do governo chinês. Falávamos inclusive aí sobre isso no dia de ontem, né? E também divulgação de PMIs aí que vieram abaixo do que era a expectativa. Hoje também temos divulgação de PMIs nesse sentido e também não é nada promissor nesse sentido quando olhamos aí para a economia chinesa. E olhando aí para a Europa, ontem tivemos membros do Banco Central Europeu discursando e dando a entender que pode haver uma retirada de estímulos também
do Banco Central Europeu. Lembrando que a gente já falava sobre isso aí, inclusive, há alguns dias, né? A mudança ali no Federal Reserve, lá com a ata do FOMC, explicando aí que existe a perspectiva de retirada de estímulos, poderia motivar outros bancos centrais a fazerem o mesmo, e isso fez com que as bolsas caíssem com receio, principalmente, de que o Banco Central Europeu comece a retirar estímulos ou aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. A inflação hoje aí, ela já superou a meta dos 2%, se aproxima de 3% ali na zona do euro, o que acaba preocupando bastante e também fechando em queda as principais bolsas globais e as bolsas europeias no dia de ontem. Vamos olhar para números de forma geral, aí conseguimos interpretar isso um pouco melhor e os desdobramentos disso e de outros aspectos para o dia de hoje. Ontem, na verdade, o índice Ibovespa aí caiu 0,80%, fechando aí a 118.781 pontos. O dólar caiu 0,48% a R$ 5,16. Olhando para as bolsas norte-americanas, Nasdaq lateralizou negativamente, com uma queda de 0,04% a 15.259 pontos. S&P 500 caiu 0,13%, ficando em 4.522 pontos. E Dow Jones teve queda de 0,11% a 35.360 pontos. Olhando aí para o euro, que caiu 0,29%, chegando a R$ 6,11, e as bolsas europeias, que caminhavam muito bem no início da manhã, fecharam aí DAX na Alemanha com queda de 0,33 a 15.835 pontos, o CAC na França caiu 0,11 a 6.680 pontos, e no Reino Unido a queda foi de 0,40% a 7.119 pontos. Esse foi o fechamento das principais bolsas europeias. Olhando para a Ásia, que nós falamos aí sempre no nosso fechamento também, a China teve uma queda de 0,66% a 14.328 pontos, e o Japão ontem fechou com alta de 1,08% a 28.089 pontos, recuperando aí das últimas semanas, últimos meses aí que o Japão fechou em queda. Olhando para o cenário de cripto, continuamos aí com um destoamento entre Bitcoin e Ethereum. O Bitcoin fechou ontem com uma queda de 3,04%, enquanto o Ethereum subiu 2,42%. Quem também oscila bastante é o petróleo futuro, que vinha aí de fortes quedas, recuperou boa parte do valor e tem oscilado aí diariamente, subindo um pouco, caindo, principalmente ontem aí, olhando para essa queda, é a expectativa em relação à reunião da OPEP, né, que define hoje aí se ela aumenta a oferta, né, aumenta a produção e oferta de petróleo, o que pode causar também uma nova redução aí no preço da commodity. O Brent ontem fechou então a $71,64 e o WTI $68,50 o barril. Índice S&P 500 VIX, por conta dessa oscilação no mercado norte-americano, ontem subiu 1,79% a 16,48 pontos. Lembrando aí, o índice VIX mede a volatilidade, o risco do mercado de ações, e esse risco aí do mercado de ações, quanto mais alto essa pontuação, maior o risco, maior a oscilação. Acima de 20 pontos, em média, já se olha com dificuldade de medir essa volatilidade, esse risco dentro do mercado acionário, ainda bem tranquilo nos 16,48 pontos, mas óbvio, sempre sofrendo oscilações diárias. Olhando para metais futuros, já olhando a perspectiva aí do mês de setembro, ouro futuro aí fechando aí a $1.815 a onça, alumínio futuro aí a $2.709,25 a tonelada, e o ferro refinado, olhando também aí já para essa perspectiva de setembro, fechando aí a $142,96 a tonelada. Lembrando que a gente já falou aqui em outros momentos do nosso Morning Call, nós tivemos aí uma forte queda do minério de ferro, inclusive aí só no mês de agosto ele perdendo aí basicamente toda a alta que ele teve no ano, então voltando aí a pressionar as metalúrgicas, né, e também de forma geral as empresas extratoras e exportadoras, como é o caso da Vale aqui no Brasil, muito também influenciado pelo controle
do governo chinês lá na bolsa de Dalian, no objetivo aí de controlar o preço das commodities. Em alguns momentos o governo chinês reduziu as siderúrgicas, né, o trabalho das siderúrgicas, para que eles não comprassem tanto minério de ferro e automaticamente o preço caísse. Lembrando, sempre o preço depende desses dois fatores, oferta e demanda. Se você não tem oferta, o preço sobe; se você não tem demanda, o preço acaba caindo. Olhando aí para o fechamento de ontem, nós tivemos aí as altas do índice Ibovespa por conta de BRKM5, Braskem, que subiu 5,60% a R$ 65,99. Braskem, que já vem de uma alta forte desde o momento em que a Novonor, que é a Odebrecht, né, disse que iria vender a sua parte, a sua fatia ali da Braskem. E as últimas notícias de novos interessados, trocas de ativos da Petrobras com a Novonor, aí, ativos de Braskem, também fizeram com que as ações de Braskem subissem mais no dia de ontem. CPLE 3 também ontem subiu 4,10% a R$ 6,84. HIP3, Hypera, né, Hypera Pharma, subindo 3,49% a R$ 35,57. B3SA3, a nossa bolsa, também subindo 2,70% a R$ 14,07, com novas perspectivas de IPO que automaticamente geram também maior receita para a B3, subiram no dia de ontem. CEMIG, né? CEMIG também subiu 2,50% e fechou a cotação de ontem a R$ 13,51. Olhando para as principais baixas do índice Ibovespa, CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, caiu quase 5%, 4,98%, a R$ 34,86. Companhia Siderúrgica Nacional foi a empresa aí que teve maior queda entre as ações do índice Ibovespa no mês de agosto, né? Também, obviamente, influenciada aí por essa questão de retomada econômica e também por mudanças aí em relação a preço de minério, mas foi a maior queda então do mês de agosto. A MER3, que também é o novo ticker aí de lojas americanas, caiu bastante em relação ao lançamento do novo ticker e fechou aí a R$ 41,36, uma queda de 4,23% no dia de ontem. Como falávamos lá na abertura, uma das fortes quedas aí também foi de Petrobras, que caiu 3,92%. Óbvio, pesa muito mais dentro do índice por conta aí do seu tamanho, né? A sua proporção dentro do índice Ibovespa, e essa queda de 3,92% levou Petrobras aí a fechar a cotação Petri 4 a R$ 27,19. Também tivemos queda de Pecar 3, Pão de Açúcar, que caiu 3,54% a R$ 28,33, e CVCB3, que continua entre as principais quedas aqui, caindo 3,53% a R$ 21,29. Essas foram as principais altas e baixas do índice Ibovespa aí no último dia do mês de agosto. Olhando agora já para a perspectiva de setembro, hoje, 1º de setembro, os indicadores que vale a pena ficarmos de olho aqui no Brasil. Hoje tem divulgação do PIB do segundo trimestre, PMI industrial aqui no Brasil e, menos importante, talvez, ou com um peso um pouco menor, o fluxo cambial estrangeiro. Mas PIB e PMI vale muito a pena ficar de olho hoje, olhando aí para essa perspectiva de retomada econômica e continuidade disso com o PMI industrial, e o PIB também, que pode refletir, óbvio, diversos aspectos, inclusive aí toda a perspectiva aí de PIB até o final desse ano, que está sendo revista pelo próprio Boletim Focus aí por conta de toda a crise no cenário interno, uma perspectiva de crescimento um pouco menor, então vale a pena ficar de olho nesses indicadores. Olhando para fora, também temos muitos indicadores que vale a pena ficar de olho e podem interferir no mercado financeiro. As vendas no varejo da Alemanha, que inclusive já foram divulgadas e despencaram, vieram bem abaixo da expectativa.
Temos a divulgação aí hoje de PMI industrial na Alemanha, na França, na zona do euro, no Reino Unido e nos Estados Unidos, então também vale a pena ficar de olho, principalmente aí por conta aí dessa retomada ou da manutenção da retomada, visto que o PMI industrial indica exatamente isso, qual o caminho, né? Se continuamos numa crescente ou se existe perspectiva de estagnação ou de retrocesso no desenvolvimento da indústria. Hoje também tem divulgação do índice de desemprego lá da zona do euro, tem a reunião da OPEP, né? Já falávamos sobre isso anteriormente, mas que deve definir aí principalmente aí sobre o aumento da produção de petróleo, impactando também no preço da commodity. Hoje temos discurso aí de membros do Bundesbank e do Banco Central Alemão, que também vale a pena então ficar de olho, visto aí todo o movimento do Banco Central Europeu no dia de ontem. E também aí a perspectiva aí de inflação na Alemanha, que ela veio mais forte aí nesse último mês do que era o esperado. Hoje divulga-se também o estoque de petróleo bruto lá nos Estados Unidos e temos discurso de membros do FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, e todo o discurso deles pode trazer também alguma mudança para o mercado de forma geral. Olhando um pouquinho para a política, hoje temos bastante assunto para falar aqui. Vamos tentar ser sucintos, mas é um ponto que tem afetado bastante aí o mercado financeiro brasileiro. Na CPI da Covid, temos a perspectiva de uma prorrogação, um pedido talvez de prorrogação da CPI, visto que a comissão aí quer reconvocar o motoboy Ivanildo da Silva, que nós falamos aí já no início dessa semana, que teria sacado aí quase 5 milhões aí de uma empresa aí que presta serviços aí para serviços de logística para o Ministério da Saúde, né? E inclusive o Cássio Nunes ontem aí permitiu que ele não comparecesse à CPI, então a CPI quer reconvocá-lo, principalmente após ter acesso aí a imagens dele na instituição financeira, no banco, pagando boletos também do Roberto Dias. Roberto Dias é o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, que foi afastado, foi o que foi acusado inicialmente aí de pedir a propina equivalente a $1 por vacina, né? Foi um dos primeiros acusados lá no início, e por isso aí se tenta agora que o Ivanildo da Silva, o motoboy, seja obrigado aí, seja conduzido a depoimento novamente na CPI. Isso deve ter novos desdobramentos. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Continuando aqui e olhando um pouquinho para as reformas, temos a reforma tributária, que nesse momento aí está meio parada, né, com algumas avaliações, principalmente após falas aí do presidente da Câmara e presidente do Senado, deixando claro que eles não querem uma reforma que só aumente impostos, não há um consenso específico nesse momento, então adianta-se um pouco mais a reforma administrativa. O relator da reforma administrativa enviou um parecer ali para a comissão da Câmara para que eles possam avaliar. Isso deve vir para a votação da comissão somente daqui a 2 semanas, depois que eles possam avaliar todos os detalhes. Dentre as principais mudanças, né, foi mantido ali a perspectiva do fim do estágio probatório, mas com avaliações aí semestrais dos recém-admitidos via concurso público, o fim das férias e licenças superiores a 30 dias, como acontece aí hoje em diversas partes do setor público, e o fim da aposentadoria compulsória como punição, né? O cidadão fez algo errado e aí a punição dele é ser aposentado com o salário integral que ele possui. Óbvio, todas essas regras só valem aí para novos entrantes, né, por conta do direito adquirido dos demais, mas um avanço aí nesse sentido em relação à reforma administrativa. Tem, obviamente, aí outros desdobramentos, pode haver ainda muita negociação nesse sentido, principalmente porque foi incluso aí os outros, na reforma administrativa, o judiciário e outros setores também, e aguardamos
Então, os próximos passos aí da reforma administrativa, que, como eu falei, daqui a 2 semanas deve ser votado, mas até lá devemos ter desdobramentos nesse sentido também. Olhando aí já para a perspectiva 2022, a CCJ, a Câmara de Constituição e Justiça, adiou a leitura da PEC dos precatórios. Lembrando, a gente já tem explicado aí que inclusive foi uma ideia elevada pelo Luiz Fux, ministro do STF, para que fosse mais fácil aprovar a PEC dos precatórios, o parcelamento dos precatórios que devem ser pagos em 2022, né, utilizando aí a regra de crescimento da economia, né, utilizar os valores pagos em anos anteriores, corrigidos aí pela inflação, que é a ideia do teto de gastos também. Basicamente, essa é a ideia aí apresentada, inclusive que falamos que o próprio ministro Luiz Fux disse que vai tentar resolver junto à Câmara de Constituição e Justiça, a CCJ, mas a CCJ adiando essa leitura acaba atrasando também esses primeiros passos do governo. A sabatina do Mendonça, né, que deve entrar aí no lugar do Marco Aurélio Mello no STF, ela foi adiada novamente, não tem uma data específica ainda para ele ser sabatinado no Senado. Lembrando, ele é uma das opções aí do presidente Jair Bolsonaro como indicação de um novo ministro do STF. O Bolsonaro já indicou o Cássio Nunes, né, na última mudança, e agora então para o lugar do Marco Aurélio Mello, o indicado é o Mendonça. A gente já falou sobre isso, mas ainda não houve tempo para essa sabatina e assim dar continuidade a esse processo de substituição, já que o Marco Aurélio Mello está em vias de aposentadoria. E a Justiça do Rio de Janeiro pediu aí a quebra de sigilo tanto fiscal e bancário do Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro e vereador já por 5 mandatos lá no Rio de Janeiro, por suspeita aí de contratação de funcionários fantasmas. Devemos então ter novos desdobramentos e maior atrito entre executivo e o judiciário, como tem acontecido. E também ontem o ministro Alexandre de Moraes manteve aí a prisão do Daniel Silveira, que é o deputado que foi preso lá atrás, do deputado bolsonarista, por incitar violência aí contra o STF, vocês vão lembrar desse caso, e manteve também a prisão, recusando a prisão domiciliar do Roberto Jefferson, que foi preso também há pouco mais de uma semana. Muitos desdobramentos podem vir a partir disso e, óbvio, se aproximando aí do dia 7 de setembro também, onde nós teremos aí algumas manifestações pró e contra governo, devemos ter alguns desdobramentos nesse sentido para o mercado financeiro. Olhando um pouquinho aí para a economia, a crise hídrica pressiona ainda mais a inflação e o crescimento do PIB, né? Ontem a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, criou a nova bandeira, que é chamada de bandeira de escassez. É acima da bandeira vermelha, né? A bandeira vermelha já tem bandeira vermelha 1 e bandeira vermelha 2, e agora tem então a bandeira da escassez, visto que nós estamos aí com cerca de 10 a 15% aí do total nos reservatórios de hidrelétricas. A maior crise hídrica aí, que nós já vimos aí no Brasil, e isso acaba afetando a inflação. Lembrando que a inflação tem tido um peso muito grande, o IPCA tem tido um peso grande, principalmente aí da energia elétrica, e com esse aumento aí que torna essa bandeira da escassez ainda 7% mais cara do que a bandeira vermelha 2, trazendo aí maior gasto, né? Principalmente em um período de grande consumo para as indústrias e também para as famílias. E além disso, mesmo com todas essas mudanças, não existe aí uma certeza em relação a risco de apagão ou racionamento compulsivo, como nós já tivemos lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Um estudo mostra aí a retomada da receita das instituições financeiras, mas também apresentando que não deve ter um retorno ao patamar pré-crise, né? Principalmente tudo que aconteceu, pessoas acostumadas aí agora cada vez mais a utilizar o autosserviço, né? Internet banking, entre outras situações, brigando aí por não pagar taxas, principalmente aí com o advento de bancos digitais e fintechs que mudaram essa perspectiva e, obviamente,
toda essa concorrência tem mostrado aí que as instituições financeiras tradicionais irão perder boa parte da sua receita nesse sentido, principalmente culminando com o Open Banking aí, que também trará novidades, né? Apesar da terceira fase do Open Banking ter sido adiada, ainda teremos desdobramentos nesse ano do Open Banking. A dívida pública caiu aí, de acordo com o Banco Central, para cerca de 83,8% do PIB, né? Lembrando, nós tivemos aí alguns momentos nesse ano em que havia uma perspectiva, esse ano e no ano passado, uma perspectiva em que os gastos do governo ultrapassassem os 100% do PIB, depois isso caiu para casa aí dos 94%, 92%, e a perspectiva é que agora essa dívida pública aí, ela chegue aí a 83,8% do PIB. O reflexo principal disso não é a redução da dívida em si, mas sim a forte arrecadação que nós tivemos aí em alguns meses específicos desse ano, inclusive batendo recordes históricos, e óbvio isso traz uma tranquilidade um pouco maior para a equipe econômica, né, ministro Paulo Guedes, Banco Central, conseguirem aí tocar o restante das reformas e tudo aquilo que precisa ser feito ainda nesse ano e em 2022. O governo enviou ontem, como falávamos lá na abertura também do nosso Morning Call, o projeto de lei orçamentária para 2022. Ontem era a data limite, então ele precisava enviar, mesmo sem algumas definições. Algumas coisas devem mudar, principalmente por conta da PEC dos precatórios, se for possibilitada que ela seja aí parcelada, né? Mas se não, da forma como foi enviada, aí, são 89 bilhões aí para o judiciário, contando essa perspectiva aí também de pagamento aí dos precatórios. Foi mantida a verba dos anos anteriores aí para o Bolsa Família, né, que agora é o Renda Brasil, é um nome diferente, mas os valores, as verbas inicialmente são as mesmas. Lembrando que o governo pretende ampliar a quantidade de participantes e ampliar também o valor, né, em pelo menos 50% o teto aí dos benefícios aí do Bolsa Família, que é o novo Renda Brasil, e aí para isso precisaria mexer também nessa questão do orçamento. E essa perspectiva aí para o projeto de lei orçamentária 2022 prevê um salário mínimo aí saindo dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.169. Também deve gerar bastante discussão, principalmente por conta de um aumento inferior àquilo que nós temos visto aí na perspectiva de inflação. E ontem o ministro da Infraestrutura cobrou revisão também de políticas orçamentárias, já que falamos sobre isso, visto que, nas palavras dele, falta dinheiro aí no meu ministério, Ministério da Infraestrutura, que óbvio vai mexer com diversos aspectos de infraestrutura do país, vai ajudar na geração de PIB, né? Lembrando que o PIB também conta esses gastos do governo, e a infraestrutura do país, que é tão importante aí ser melhorada, portos, aeroportos, estradas, para justamente podermos também ter um escoamento melhor de produção e assim termos maior competitividade. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas tudo isso deve interferir no cenário macro e no mercado financeiro, por conta aí da lei orçamentária, e aguardamos os próximos detalhes que a gente vai falar diariamente aqui. Olhando um pouquinho para cenário corporativo, o Banco Pan fez uma parceria ali para emissão de cartões com a Elo, né? Hoje o Banco Pan tem cerca de 30 parceiros aí para emissão de cartões de forma geral, né? São cerca de 140 milhões de cartões emitidos aí com mais de 30 emissores diferentes. A perspectiva aí é o Banco Pan concentrar então boa parte aí dessas emissões com a Elo, né? Talvez inclusive aí mudando essas bandeiras aí da maioria dos demais parceiros e desses 140 milhões de cartões que já tem aí disponibilizados do Banco Pan, que evoluiu bastante nesse sentido e pode ter novas evoluções. A CCR prevê e aposta aí no crescimento de leilões e concessões para os próximos anos. Então é uma aposta aí da CCR, tentando também entrar nesse mundo, ampliar sua participação aí nos leilões e concessões do governo federal. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, também informou aí uma previsão de investimentos até 2030 de 5 bilhões de reais em ESG, né? Lembrando a questão da sustentabilidade, né? O ESG está no radar da maioria das empresas, inclusive aí trazendo
diferenciais competitivos, por isso muitas empresas apostando aí em investimentos nesse sentido, Companhia Siderúrgica Nacional também voltando seu radar para isso. Estudo mostra aí que os ataques cibernéticos cresceram 23% no Brasil nesse ano de 2021. Isso é importante analisar, principalmente porque a maioria dos ataques hackers aí são no intuito de ransomware, né? Aquele vírus que ele criptografa alguns arquivos que estão aí já à disposição do usuário, ou seja, é o seu arquivo que você não consegue acessar porque ele foi criptografado. A partir disso, os hackers aí, eles pedem um resgate para poder liberar então o seu acesso aos arquivos que já eram seus. Isso daí também prevê aí mudanças, principalmente na questão de tecnologia das empresas, e tem faltado aí profissionais não só no Brasil, mas no mundo, para amenizar e para preparar as empresas para esses ataques cibernéticos, algo que tem movimentado bastante também. A Vitia Fertilizantes, que tinha abandonado inicialmente, né, tinha segurado o seu IPO, oferta inicial de ações, retomou o processo de IPO e deve ter o lançamento aí no dia 2, né, ou seja, famoso amanhã, deve ter o lançamento então aí do seu IPO, da sua oferta inicial de ações. E a Vibra Energia, nós já falamos aí, que é o novo nome da BR Distribuidora, né, após a venda aí dos ativos pela Petrobras, virou Vibra Energia. Essa semana aí nós tivemos a notícia de que ela criou uma joint venture com outras empresas, principalmente aí voltada aí para a questão do etanol, do álcool, né? E inclusive aí com a primeira perspectiva de um fundo de investimento imobiliário em postos de combustíveis. Então essa é uma notícia já mais antiga dessa semana. E agora ela também quer fomentar o mercado de biometano, então deve ter novos desdobramentos de mercado, olhando para a antiga BR Distribuidora, a Vibra Energia. Lembrando, isso não é recomendação de compra, não fazemos recomendação de venda também, apenas trazendo notícias que podem impactar o cenário como um todo. Já são 6h23 da manhã, hoje tínhamos bastante assunto aí para falar, mas vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Nesse momento nós já temos as bolsas asiáticas fechadas aí, com a China fechando em queda de 0,10%, lateralizando novamente a 14.314 pontos, olhando óbvio para todo esse movimento aí do governo chinês e principalmente aí as divulgações de PMI lá, que ficaram abaixo da expectativa, que caíram, né, e trouxe esse desdobramento dos últimos dias. Por outro lado, o Japão continua num processo aí de retomada, onde a Nikkei fecha novamente em alta de 1,29% a 28.451 pontos. Olhando para o restante dos mercados, nós temos uma perspectiva de alta novamente para as bolsas globais. Lembrando, óbvio, o mercado é soberano, né? A gente não pode cravar aqui, mas hoje temos um dia mais tranquilo, principalmente porque ontem o vice-presidente do Banco Central Europeu disse aí que a Europa ela tem sofrido menos e amenizou um pouco as falas de outros membros do Banco Central Europeu em relação à retirada de estímulos. Com isso, obviamente, temos um mercado um pouco mais tranquilo. Na Europa, nesse momento, o DAX da Alemanha sobe 0,5%, 0,50%. O CAC na França sobe mais de 1%, 1,10%. No Reino Unido, a alta é de 0,84%, com as novas perspectivas. E olhando para o pré-market dos Estados Unidos, nós temos aí nesse momento Dow Jones subindo 0,40%, S&P 500 subindo 0,35% e Nasdaq lateralizando positivamente, uma alta de 0,10%. Perspectiva para o Ibovespa também é seguir as bolsas internacionais, lembrando que o cenário interno pode potencializar os resultados ou, infelizmente, trazer um descolamento também. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia aqui conosco. Bons negócios, um bom mês de setembro e nos vemos amanhã a partir das 5h50 para mais um bate-papo aí sobre o que aconteceu no mercado hoje. Tchau, tchau!